Esse belo hospital, que hoje não existe mais, essa parte do prédio existe ainda. Hoje é um órgão do governo. Quando eu estive lá, eu não consegui entrar. Alguns falavam que era do FBI, outros falam que é outra coisa. Nem sei, o pessoal também inventa muito. Mas essa parte que hoje está toda destruída. Isso aqui ainda existe ainda. Esse belo prédio na Avenida Washington, na Rua Washington, ficava de frente para o tabernáculo de Battle Creek. Esse prédio, esse era o corpo de médicos, e esse médico que está aqui no meio não é o professor Narciso. É o homem responsável por toda aquela estrutura, um gênio chamado John Harvey Kellogg. Eu não sei se essa foto está muito nítida para vocês que estão lá atrás, mas estão vendo aqui quantos funcionários e pacientes do hospital de Battle Creek? Isso apenas era uma parte deles. O hospital estava tão famoso que a rainha da Inglaterra um dia saiu da Inglaterra para vir ser operada por Kellogg no Hospital Adventista de Battle Creek. E esse aí está John Harvey Kellogg, que eu já falei, não é o professor Narciso. Ele está tentando entender por que eu estou falando, mas vocês entendem, né? John Harvey Kellogg era um homem brilhante, inteligentíssimo, muito culto. Ele era tão inteligente, que ele tinha capacidade de usar 2 secretárias ao mesmo tempo, e enquanto ele ditava para uma carta em alemão, pastor Geraldo, para outra, ele ditava a página do livro que ele estava escrevendo. Então ele ditava uma frase em alemão, enquanto essa estava datilografando, ele virava para outra e ditava uma linha do livro que ele estava escrevendo. Virava para cá, outra linha em alemão, virava para cá, outra linha em inglês do livro que ele estava escrevendo. Era brilhante demais. O Dr. Kellogg, ele chegou a realizar, eu tenho as anotações aqui, o Dr. Kellogg chegou a realizar mais de 22 mil cirurgias. E 98% dos seus pacientes sobreviveram. Só 2% de óbito. Eu sei que há médicos aqui no nosso meio. Imagine um médico daquela época com 22 mil cirurgias no seu currículo e apenas 2% de óbito. Numa época em que a medicina não estava tão avançada como hoje. Kellogg chegou a inventar aparelhos médicos. Ele tinha uma inteligência fantástica. Ele operava por ano, às vezes 200 pessoas, 200 cirurgias por ano. Isso dá uma média de quase uma cirurgia por dia. É muita coisa. Um homem brilhante, muito culto. Ele formou, e curioso, o Dr. Kellogg também foi o responsável pelo protótipo que inventou o Corn Flakes. E hoje você deve conhecer uma marca muito famosa ligada ao Dr. Kellogg, que são os sucrilhos Kellogg's. Ou como disse alguém, o sucrilho assassino, o serial killer. Os sucrilhos do Dr. Kellogg. Esse brilhante homem, que conviveu com a irmã White, que era culto, que era inteligente, que eu falei com vocês, ele dava cirurgiões e médicos que estão em nosso meio. Numa época em que a cirurgia plástica, eu não sei quando começou a cirurgia plástica a se desenvolver, mas numa época que, se ela existisse, estava ainda nos seus primórdios, o Dr. Kellogg operava e fazia pontos tão minúsculos que quase não aparecia cicatriz. De tão minúsculos que eram os pontos que ele dava num pós-operatório. Então ele era mundialmente famoso. Eu falei, a rainha da Inglaterra veio para ser operada com ele. Esse homem começou a crescer, e começou a crescer o hospital em torno dele. E ele falou, devemos ter progresso. E quando a irmã White falava assim, não, nosso hospital tem que ser pequeno. Nossos colégios têm que ser pequenos. Não, tem que ser grande, nós temos que conseguir o mundo. Ellen White está muito acanhada. E ele começou a discordar de Ellen White. E como ele era um homem que tinha mais voz ativa do que Ellen White, ele começou a fazer mais sucesso do que Ellen White dentro da igreja. E Ellen White falou assim, a mão de Deus não está mais sobre o sanatório de Battle Creek, porque eles não estão mais obedecendo com a reforma de saúde. É um hospital muito bonito, muito conceituado, mas ele não está cumprindo o seu papel. Irmãos, até para essa escola aqui, é uma escola linda, bela, que eu amo muito, que sempre me tratou bem quando eu vim aqui. Mas se o IASP um dia parar de cumprir com o objetivo, Deus vai lançar fogo nessa igreja aqui, e tudo isso aqui vai queimar. Então a atenção para a responsabilidade, principalmente que nós que estamos na obra temos. É isso ou não é, professor Narciso? Se nós escolas, pode ser a escola mais bonita, pode ganhar qualidade total, vai queimar tudo. Hospitais, queima tudo. E foi o que Deus fez. Ellen White falou, a mão de Deus está sobre o sanatório de Battle Creek e vai castigar o sanatório de Battle Creek com a ira de Deus. No dia 18 de fevereiro de 1902,
o belo sanatório de Battle Creek amanheceu em chamas. Anoiteceu em chamas, porque foi de noite que as chamas começaram. E a Sora White tinha tido uma visão. Ela falou: o Senhor me mostrou um anjo descendo com uma espada flamejante e colocando fogo no sanatório adventista de Battle Creek. Todo o prédio se queimou, foi reduzido a cinzas. Não sobrou nada, dia 18 de fevereiro de 1902. Esse foi o que disse a mensageira do Senhor. Ela disse assim: vocês não estão entendendo a crise, nós estamos perdendo o rumo. A igreja está buscando progresso, progresso, progresso. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Nós estamos preocupados em construir só casas bonitas, só em ter roupas bonitas. Estamos ocupados demais com as coisas desse mundo e estamos esquecendo de Deus. Aliás, deixe-me citar uma frase do professor Valdecir Lima, que eu não sei se é dele ou se ele citou, mas como eu ouvi dele, eu vou citar dele. Uma das grandes estratégias de Satanás para a sua vida é fazer você ficar ocupado demais com coisas importantes, a ponto de não ter tempo para as coisas essenciais. Os pais hoje estão ocupados demais trabalhando para comprar o Nike do filho. Que se o filho não usar tênis Nike, ele vai entrar em crise. Se ele não usar roupa de marca, ele entra em crise. Aí o pai que poderia trabalhar 8 horas tem que trabalhar 12, 15 para sustentar o luxo e, permitam-me usar a expressão, a vaidade dos filhos. E a gente fica falando que modéstia cristã é só não usar um brinco ou alguma coisa. Modéstia cristã vai muito mais além disso, irmãos. Modéstia cristã está talvez no tipo de conforto que eu estou dando para minha família. Eu estou dando conforto ou estou dando luxo? Uma coisa é querer ter um bom carro, porque eu quero ter um bom carro, eu preciso viajar e estar dentro das minhas posses. Outra coisa é ficar trocando de carro cada 6 meses, só por quê? Porque o carro para mim já não é mais um meio de transporte, é uma maneira de dizer quem eu sou. Uma coisa é querer ter uma casa confortável para mim e a minha família. Outra coisa é querer construir na terra a mansão que eu espero ter um dia no céu. Esse é que é o problema. Uma coisa é eu querer me vestir bem, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo e eu me amo. Outra coisa é eu querer ficar como uma árvore de Natal, para que todo mundo perceba que eu estou aqui. Modéstia cristã vai muito além do que vocês pensam, muito além. E modéstia cristã também nas nossas igrejas, nas nossas escolas, no nosso estilo de vida. Ellen White falava tudo isso, mas um bom homem de Deus, pastor Arthur Daniels, cometeu um erro. O Kellogg estava tão impressionado em reconstruir o hospital, que quando ele recebeu a notícia que o hospital tinha pego fogo, ele estava na costa do Pacífico. Ele pegou um trem, foi para Chicago, e de Chicago pegou outro trem para Battle Creek. Pasmem, dentro do trem, Kellogg veio fazendo a planta do novo hospital. 3 vezes maior que o anterior. E quando ele chegou ao pastor Daniels, como eu disse, o pastor Daniels era um homem de Deus. Tanto é que Ellen White disse depois que: Daniel, você é o homem que Deus quer na presidência da Conferência Geral. Mas os homens de Deus também cometem falhas. E o pastor Daniels teve uma ideia que não foi muito feliz na ocasião. O pastor Daniels, conversando com o Kellogg, falou assim: Kellogg, a irmã White usou o livro Parábolas de Jesus, os direitos autorais do livro Parábolas de Jesus, para construir colégios na Europa, como por exemplo o colégio de Avondale, na Austrália. Por que você não escreve um livro? Você é um médico renomado, as pessoas gostam de assistir você. E de fato, quando Kellogg, essa é uma das fotos de uma das conferências que Kellogg deu dentro do hospital reconstruído. Ele andava sempre de branco, ele tinha um papagaio aqui, andava de bicicleta. Vinham pessoas do mundo inteiro para ouvir as palestras de Kellogg. Então ele falou: tá bom, eu vou escrever um livro. Você escreve, a Review and Herald publica, a gente vende e com o dinheiro constrói o hospital. Só que Kellogg começou a endeusar tanto a natureza que ele começou a ter um problema. Kellogg começou a conversar com o pastor Spicer e Kellogg começou a ter uma ideia diferente da natureza. Ele gostava tanto da natureza, dos remédios naturais, que ele falou: a natureza é tão boa, que a natureza é Deus. Deus está em todo lugar. Deus, na verdade, não é uma pessoa. Deus é a própria natureza. Deus é a energia que toma conta de tudo. Kellogg começou a falar: Deus está na planta, então Deus é a planta. Deus também é o ar que eu respiro, Deus é a borboleta. Bom, se Deus está em tudo, inclusive em mim, eu também sou Deus. Isso é panteísmo. E quando Ellen White viu as ideias de Kellogg, Ellen White falou assim: não publiquem, não é vontade de Deus. Mas a Review and Herald, novamente desatendendo ao conselho da profetisa, publicou o livro. E quando o livro estava todo estocado para ser impresso já,
as folhas estocadas e os tipos preparados, Ellen White teve uma visão. O mesmo anjo que desceu com uma espada flamejante no sanatório de Battle Creek vai agora queimar a publicadora. E dito e feito, a Review and Herald acabou se incendiando em outubro daquele mesmo ano de 1902. Esta é um desenho do jornal da época mostrando um incêndio da Review and Herald. Uma coisa curiosa, essa é uma foto do departamento de bombeiros da cidade de Battle Creek daquela época. A foto foi tirada um pouquinho recente, mas tem até um carro ali, mas o departamento é da época. E uma foto dos bombeiros tentando apagar o incêndio da editora. E um bombeiro deu um testemunho tremendo. Ele falou, eu nunca vi isso na minha profissão de bombeiro. Quando a gente jogava água no fogo, a água parecia gasolina. A gente jogava água, a água explodia. E o fogo aumentava ainda mais. Parecia que Deus queria consumir esse lugar. E queria mesmo. Irmãos, Ellen White teve uma crise tremenda na igreja. A igreja começou a dividir, pessoas começaram a sair, movimentos separatistas começaram a surgir, o espírito de profecia foi desacreditado. Ellen White falou, foi a pior crise da igreja que eu podia imaginar, o meu testemunho foi desacreditado. E ela falou, esse testemunho, essa crise, ela chamou de alfa. Vocês sabem, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Só que Deus mostrou para Ellen White que haveria de vir no futuro da igreja, na nossa época, uma crise muito pior do que aquela. E se aquela crise Ellen White chamou de alfa, a do fim dos tempos ela chamou de ômega. E teve uma visão que Ellen White pediu a Deus para nunca mais mostrar para ela. Sabem qual foi? Quando ela viu o diabo. Ela teve a oportunidade de ver o diabo como ele é. Ela pediu ao Senhor, Senhor, nunca mais permita que eu veja aquilo. Foi a visão que mais mexeu com Ellen White. A segunda visão que mais mexeu com Ellen White foi quando ela viu a crise final da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela falou, quando eu vi o ômega, eu tremi por nosso povo. Irmãos, Ellen White viu o que nós estamos começando a enfrentar agora. E ela falou, eu tremi por nosso povo. Então eu não estou aqui para colocar panos quentes, não. A crise é tremenda. O que ela profetizou que iam vir na igreja? Problemas doutrinários. Dúvidas em relação ao espírito de profecia. E realmente eu estou acabando de mostrar a vocês. Quando publicam na internet que o espírito de profecia não é digno de confiança porque não é original, estão colocando dúvidas sobre o espírito de profecia. Movimentos separatistas, crise de identidade. Irmãos, quando nós não sabemos quem nós somos, nós perdemos a nossa identidade. Muitas escolas adventistas, muitos hospitais, muitas igrejas, muitos membros estão fazendo acordos com o mundo porque nós estamos esquecendo de quem nós somos. Aproveitando que eu estou numa escola. Você que é um professor do IASP, ou de outra escola que está aqui, você é apenas um professor adventista de uma escola adventista, ou você é realmente um adventista do sétimo dia? Você, quando está dando aula, você sabe o que é integração fé e ensino, ou é uma coisa que você nunca ouviu falar? Ou sim, ouviu falar por alto? Você que é professor, você já leu pelo menos uma vez na vida o livro Educação? O livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes? Você já estudou esses livros? Você que é professor adventista, você tem condição de dar um estudo bíblico de cor? Se você não sabe responder positivamente a alguma dessas perguntas, faça um favor para a obra. Ou mude de vida, ou peça demissão. Porque ser um professor de uma escola adventista não é só ser adventista e ter um diploma. Tem que saber o que é integração fé e ensino. Eu tenho que saber o que eu posso ensinar, o que eu não posso, o que é filosofia da educação adventista. Você que é um membro da igreja, você apenas acredita na volta de Jesus, ou você deseja a volta de Jesus? Irmãos, nós temos que parar de ficar dando eufemismos para as coisas, nós temos que chamar o pecado pelo nome.